Vamos atender o povo, padre? Vamos lá. Alisson Cabrini escreve assim: Padre, desde criança eu tenho vontade de ser padre, mas agora percebo que o Senhor tem me chamado, não eu, né? O Senhor me quer no caminho da enfermagem, embora tenha o desejo de ser celibatário. Tenho um amigo que hoje é casado e o desejo de ser padre nunca se calou em seu coração. Tenho medo de ficar como ele. Minha cabeça está viradíssima e gostaria da orientação de uma palavra de sabedoria para essa situação. Olha, eu vou ser curto e grosso. Se Deus chama, Ele não desiste. Engraçado, você não costuma ser curto e Não, grosso. né? Eu sou tão delicado, né? Se Deus chama, Ele não desiste. Eu conheci um senhor de 85 anos que ainda estava discernindo sua vocação. E ele dizia: Padre, Deus não desiste de mim, mas que cara insistente. Aos 85 anos. Então, pode ser coisa da cabeça, né? A melhor solução é ir para um lugar onde o discernimento pode acontecer, né? A melhor solução é isso. Agora, antes disso, é legal ter um emprego. E é legal ter um relacionamento, né? Eu dizia muito aqui no programa, quando alguém dizia assim: Padre, para eu discernir bem minha vocação, o que eu faço? Comece a namorar e arrume um emprego. Namorar e trabalhar é o melhor jeito para discernir a vocação, né? As namoradas costumam ajudar muito. Eu conheço muitas namoradas que disseram para os seus namorados, namoradas sinceras, né? Disseram assim: olha, você não é meu, não. Tem alguém maior, tem um amor maior te chamando, porque você está sendo chamado por você não cabe no coração de uma pessoa só, né? Nós não cabemos, Fábio. Nós temos um amor universal, não dá, a gente fica asfixiado. Então ele tem. Eu acho que a gente faria muito mal também, né? Se a faria gente muito mal para a pessoa, né? Se a gente desobedecesse essa regra interior, que eu acho que o primeiro sinal de vocação que a gente tem é a liberdade. Não estou dizendo que o relacionamento aprisiona. Eu estou dizendo que no relacionamento o ser humano não tem o direito de viver essa liberdade radical que nós podemos viver. Que o vínculo prejudica. Eu fico vendo pela minha mãe, por exemplo. Quando a minha mãe está por perto, eu amo muito a minha mãe. Mas eu sei que eu não posso cuidar da minha mãe. Que este vínculo, ele pode prejudicar a minha vocação sacerdotal. E por isso que Jesus é tão sábio. Quem quiser vir após mim, precisa renunciar. Não significa que eu vou esquecer, não. Eu vou dar toda assistência, vou cuidar, mas a minha liberdade precisa ser preservada. E você sabe que às vezes a gente encontra padres que não conseguem viver essa liberdade radical, justamente porque não discerniram bem isso. O vínculo estreito, esse vínculo da proximidade, da família, ele é bonito, você tem, eu tenho, mas ele não pode ser definitivo para nós. Porque se a igreja precisa de você aqui hoje, você tem que ter condições e liberdade de poder dizer: estou indo, já estou partindo, já estou de malas prontas. O celibato é uma concessão de Jesus. Não existia no judaísmo, não é? Na Bíblia, no Antigo Testamento, o celibato é mal visto, não é? E principalmente das mulheres. A virgindade de Maria, no Antigo Testamento, seria um absurdo. Era uma pessoa que não estava com a bênção de Deus. Que a fertilidade que era o sinal dessa bênção, né? Isabel estava em idade avançada. Quantas mulheres, né? Sara, né? Sara já estava pensando: mas como eu não tive a graça de ter um filho, então Deus não me abençoou, né? Então, a virgindade não era alguma coisa que fosse bem vista no Antigo Testamento. E o primeiro mandamento de Deus na criação é casar e ter filho, né? E Deus disse ao homem: olha, vai, se junte a sua esposa e continue a obra que eu comecei. Então, procriar é continuar o que Deus fez no início. Ele criou e o homem procriou, não é? Agora, ter uma fecundidade espiritual, pastoral, ter um coração indiviso, não é? Como o de Jesus, é uma vocação especial. Não é para todos. Na igreja oriental, inclusive, há presbíteros, homens casados, que têm o presbiterado. Na igreja romana, nós temos os diáconos, que têm o sacramento da ordem, né? O diaconado é um sacramento da ordem, mas são casados. E existem presbíteros casados na igreja latina também. Não vamos esquecer que os anglicanos, né, que foram assumidos dentro da Igreja Católica e que nós tínhamos dúvidas se a ordenação deles era válida ou não, o Papa ordenou que eles fossem reordenados sob condição e mantivessem o estado de casados. Então a Igreja Latina reconhece a possibilidade de pessoas casadas reconhece e pratica
a possibilidade de pessoas casadas terem a ordem do presbiterado. Você sabe que eu conheço, eu não vou dizer o nome dele, um ex-seminarista fantástico da nossa congregação, que no final da teologia reconheceu que não tinha capacidade de viver de coração indiviso, de viver o celibato. Ele precisava ter um vínculo com uma mulher no sacramento do matrimônio. E ele mesmo tendo todas as outras características de sacerdote, ele saiu, deixou a congregação, ainda como seminarista, mas no último ano de teologia, ainda não era diácono, ele saiu, casou, tem filhos, e há pouco tempo eu o encontrei, e na frente da esposa ele me disse o seguinte: eu tenho vocação para ser padre, mas eu não tenho vocação para o celibato. Isso é uma questão que a igreja continua discutindo. Por enquanto, na igreja latina, nós temos a disciplina obrigatória, né, do celibato vinculado ao presbiterado. Agora, uma coisa é certa, até na igreja oriental, o celibato é valorizado, e para ficar bispo, os bispos são escolhidos dentre os celibatários. E o contrário também é verdade, né, padre? Muita gente tem a vocação para o celibato e não tem a vocação para a vida sacerdotal. É o caso dos institutos de vida consagrada, muitos rapazes, muitas moças, que já vivem em comunidade e que sentem o chamado mesmo à vida celibatária, justamente para se exercerem nessa liberdade maior de serviço. É um problema hoje na Idade Média era assim, né? Exatamente. Os intelectuais eram celibatários. Eram celibatários. Isso não é original do cristianismo. O conhecimento era uma forma de casamento. Monges. Não cabia uma pessoa ali naquela situação, né? E sabe, hoje é um problema discutido em comunidades de vida, como por exemplo a Canção Nova, né? O lugar do consagrado é casado, né? Qual é o lugar do consagrado casado dentro de uma comunidade? Porque ele sempre tem a impressão de que ele está um pouco dividido entre a família, filhos e a comunidade, né? Financeiramente, por exemplo. Porque não é necessário que o filho pertença à comunidade. Aí o filho vai crescendo. Pode impor a ele, né? Não essa opção de vida. E aí como é que eu faço se o meu filho não congrega no carisma da comunidade? É alguma coisa que a igreja ainda está observando com muito zelo. Quem discute isso, e eu queria até sugerir aqui um livro, é o padre Wagner, aqui da Canção Nova, fez a tese de doutorado sobre as novas comunidades. Foi recentemente publicado o livro dele aqui pela Canção Nova. Já tive a oportunidade de ler, ele me presenteou. Muito bom livro. Meu padre, nós já vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá vendo como é rápido? Se você quiser participar conosco, 0 operadora 12 31 86 26 00. O programa vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta.